O mundo esfalfa a pessoa. Viver é cansativo, trabalhar é cansativo, estudar é cansativo, ter que trabalhar, estudar, lidar com as obrigações da igreja e ainda gravar vídeo para a internet é cansativo. Tudo isso é cansativo. E assim, meus irmãos, é uma coisa impressionante o quanto que nós vemos as pessoas se sentirem realmente muito satisfeitas com a sua própria vida, as pessoas se sentirem satisfeitas com a sua situação, as pessoas se sentirem aquela satisfação crônica, sabe? Aquele sentimento de frustração que parece que não passa. Aquela tristeza misturada com raiva. Aquela tristeza que tem um algo de ressentimento. É uma coisa tão comum. E quantas pessoas não se consideram que deveriam estar em um outro local, que deveria, né, já ter... nossa, eu estou me esforçando tanto, eu mereço mais do que isso. As pessoas pensam... quantas pessoas não pensam assim? E essa frustração, ela só é uma coisa que se retroalimenta. Sabe, eu sei do que eu estou falando, porque eu já passei por isso. Eu passei muito tempo passando por isso. E o que nós somos? Nós somos criaturas de barro. Somos criaturas de barro que temos que viver em um mundo hostil. E vamos, como qualquer animal, nós vamos morrer. Não é verdade? E no meio do percurso, vamos acabar cometendo um monte de erros. Até chegar no ponto de que alguns findam a sua vida em estados deploráveis. Alguns de nós vão findar a sua vida de uma forma totalmente sem propósito. De uma forma triste. De uma forma trágica. Muitos de nós findarão a vida assim. E aí? O que fazer com essa insatisfação? É uma coisa muito... Quando a Bíblia nos diz que dentre os nossos inimigos nós temos o mundo, o diabo e a carne, nós temos que pensar, né? Nesse ponto aqui, nós temos que pensar nesse lado do o que é a carne. A carne é aquela tentação de você achar, e eu já repeti isso várias vezes aqui no canal, né? Algumas pessoas já podem estar até um pouco cansadas de ouvir, mas sempre tem que estar sendo repetido para que a gente não esqueça disso. A carne é aquela tentação de você achar que o material, o sensível, aquilo que você consegue perceber com os seus sentidos, é tudo que existe, que não existe nada além disso. Sabe por quê? Porque se você lembra bem, há um personagem na parábola do filho pródigo, que era o irmão dele, que vivia na casa do pai. Ele não saiu da casa do pai, ele não foi fazer besteira no mundo como o seu irmão. Entretanto, ele era essa pessoa que se via muito insatisfeita. E quando o irmão dele, que tinha vivido uma vida hedonista, e ele estava ali quebrado, voltou realmente destruído para a casa do pai, ele foi recebido com festa, o seu irmão, ao invés de se alegrar, ele ficou com inveja. Assim, meu pai nunca me deu um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Nunca me deu um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. E eu estive a minha vida inteira te servindo. Eu passei a minha vida toda te servindo. Então o que o pai dele diz? Meu filho, realmente você passou a vida toda me servindo e todas as minhas coisas te pertencem.
Precisava ele dar um cabrito? Não era só pegar o cabrito? Nós somos filhos daquele que está sentado no trono do universo. Não é verdade? Nós somos filhos daquele que está sentado no trono do universo. O que nós temos que fazer é realmente uma postura de crente. Nos lembrar primeiramente que nós não merecemos nada. Se fosse pelo nosso próprio mérito, nós ia tudo para o inferno, porque na Bíblia está escrito que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. Tu te conhece, rapaz, tu sabe das besteiras que tu faz. Tu sabe das besteiras que tu faz. Inclusive, acho que tu tem até uma vaga noção de que tem um monte de besteira que tu faz sem se dar conta. Pelo menos uma vaga noção você tem que ter. Você também não é uma pessoa tão perfeita assim quanto fica tentando se convencer, não. Deus enviou o melhor para a humanidade, o melhor presente para a humanidade ele enviou. Ele enviou o seu Filho unigênito. Ele se fez carne e habitou entre nós. E o que foi que o mundo fez? O mundo o odiou. O mundo o odiou até a morte. E quanto de ódio a Deus não existe dentro de ti? Quanto de ódio a Deus não existe dentro de ti? O irmão do filho pródigo, ele sentiu inveja do seu irmão? Não é simplesmente porque o irmão dele tinha alcançado uma grande coisa que ele não conseguiu. Ele sentiu inveja porque ele estava achando que o pai dele o estava privilegiando. Estava privilegiando o seu irmão, que depois de ter feito um monte de besteira, voltou para casa do nada, com a mão abanando. E ele achava assim, nossa, o que o meu pai está fazendo pelo meu irmão, ele não faz para mim. Você está entendendo aqui que o sentimento ruim daquele homem, realmente ele estava voltado para o pai. Ele estava se achando que ele estava sendo injustiçado pelo pai. Ele não estava reconhecendo tudo aquilo que o pai dele fazia por ele. Tudo aquilo que o pai dele fazia por ele. É tão fácil a pessoa ser ingrata, né? É tão fácil a pessoa ser ingrata. Olha, assim como aquele fazendeiro, aquele pai disse ao seu filho, todas as minhas coisas te pertencem. Se tu verdadeiramente és filho de Deus, todas as coisas do Pai te pertencem também. Não é verdade que nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo? O que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz em Salmos 2, eu porém ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamei o decreto e disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Você quer mais o quê? Você quer uma chupeta? Você quer um berço? É isso que você quer? Quer uma mamadeirinha?